Oi, bom dia. Ainda é bom dia porque não almoçamos, é bom dia, né? Todo mundo ouvindo? Tudo bem? Tá ouvindo? Bom dia, vamos lá? Bom, sou a Tamara Minatti, trabalho no seu Lab Educational Solutions e hoje convido vocês para a gente falar um pouquinho sobre a inclusão na sala de aula. Vamos falar sobre ideias práticas de inclusão na sala de aula, é um assunto aí extenso, tem muita coisa para falar, vou fazer um recortezinho aqui hoje e convido vocês aí a participar comigo, ok? Então, ideias práticas para inclusão na sala de aula, mas para a gente falar sobre inclusão, o que a gente precisa lembrar? O que acontece quando a gente fala de inclusão? Né? A gente precisa lembrar que tem diversidade. Ninguém é igual a ninguém. Né? A forma como a gente é criado, a forma como a gente se desenvolve, a nossa parte interna, composição biológica, etc. Não somos iguais. Né? Então a gente precisa ter isso sempre em mente quando a gente vai falar sobre inclusão. E além de diversidade, a gente tem que assim, um olhar rapidinho também das leis no Brasil sobre inclusão e como que foi se desenvolvendo aí ao longo dos anos, das décadas. Então, começa ali mais ou menos na década de 1960, quando se começam a estudar as políticas de educação especial, seguindo para quando criaram o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é importante no que tange a educação. Né? Em 2012, a Lei Berenice Piana, que é uma das leis mais importantes de inclusão, a gente tem que sempre lembrar dela, que é o que garante o acesso das pessoas com deficiência à sala de aula, e aí pensando até na criança com TEA, né? Com transtorno do espectro autista, que garante o acesso à sala de aula regular. Seguindo ali para o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão, o autismo, que é o nosso recorte hoje, faz parte, né, da Lei da Pessoa com Deficiência, da Lei do PCD, e aí seguindo ali 2020, a Política Nacional de Educação Especial. Há um recorte, existem aqui no meio, né, várias conversas, leis, estatutos, etc., né, que regem aí a nossa conduta na escola, na vida. Tá? E aí, pensando rapidinho aqui, só para sempre ter essa dúvida, né? O que é o quê? Como é que serve, né? Então, é previsto na lei também, né? Então, a gente tem ali a identificação internacional para deficiências ocultas, que usa o cordão do girassol. Então, pode ser a pessoa com espectro que esteja, né? A pessoa com transtorno do espectro autista, pessoa com baixa, pessoa surda, né? Um surdo, entra tudo aqui. Tudo aquilo que a gente olha para a pessoa e não consegue ver pode ser identificado pelo cordão do girassol, e aí específico o cordão do xadrez, né? Do quebra-cabeça ali para identificar a pessoa com autismo, com o espectro autista. Trago aqui uma provocação que a gente sempre fala, né? Que a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Lembra ali, né? Diversidade? O diverso, o diferente, é com isso que a gente aprende. Rapidamente, tem diversas aí leituras, né? Que a gente vai, ao longo dos estudos, vai trombando. Então, a gente pode pensar nas dificuldades de aprendizagem, que podem ser dificuldades emocionais, socioemocionais, sociais, culturais, biológicas, entra tudo aqui em dificuldades de aprendizagem. A gente também tem os transtornos de aprendizagem que estão dentro dos transtornos de desenvolvimento. E aí os transtornos de aprendizagem, descalculia, dislexia, disgrafia, né? E aí os transtornos do neurodesenvolvimento, o TEA, TDAH e alguns outros, tá? Algumas literaturas colocam dificuldades de aprendizagem junto com transtornos de aprendizagem ou síndromes de aprendizagem, aí é variável. Mas hoje, só para a gente deixar claro que a diferenciação que eu estou trazendo é essa. Então, as dificuldades de aprendizagem, transtornos e o transtorno de neurodesenvolvimento. Como eu já tinha colocado antes,
O recorte hoje vai nos transtornos de desenvolvimento, especificamente falando do TEA. E aí, como que eu cheguei nisso? O ano passado, 2024, a gente realizou uma pesquisa com os professores das escolas parceiras, e é o que mais tem perguntando ali qual que era a frequência, como é que eles estavam identificando, como é que, né, qual o cenário das escolas regulares. E o que mais apareceu ali foi o transtorno do espectro autista, seguido do TDAH. Então, por isso que esse recorte hoje vem aqui trazer a questão do TEA. Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele é caracterizado por prejuízos na comunicação e interação sociais. Também é possível ver ali padrões repetitivos de comportamento, interesses específicos e em atividades. Então, essa é a definição do DSM, que é o Manual de Psiquiatria Internacional, que também é pareado ali, segue o CID, que é o nosso Código Internacional de Doenças, 11, traz a definição do DSM-5. Então, mas assim, ao longo das décadas, foram estudando, foram mudando, foi se aprimorando e se chegou nisso. Tá? E aí o CID-11, ele traz as subcategorias do transtorno do espectro autista. Eu já vou mostrar rapidamente aqui para vocês. Algumas comorbidades acontecem ali no transtorno do espectro autista. Essas comorbidades podem ser a deficiência intelectual, TDAH é comorbidade do TEA, alterações sensoriais, então pode ser som muito alto, cheiro, textura, enfim. Na adolescência, casos de depressão e ansiedade tem se observado uma alta frequência. Algumas das características, né? Então, a dificuldade em entender expressões faciais e emoções, e isso é uma dificuldade de fazer a leitura ali, né, do interlocutor, de como essa pessoa está se sentindo no momento, dificuldades nas relações interpessoais, comportamentos repetitivos, ecolalia. Ecolalia é um som que é produzido, mas sem fim de comunicação. Então, pode ser uma frase, pode ser uma palavra, pode ser um som, mas sem um fim comunicativo. É solto, né? Um hiperfoco. Hiperfoco é uma palavra que está muito em moda, né? Muitas pessoas falam, eu tenho hiperfoco, eu tenho hiperfoco. E a gente precisa sempre ter em mente que hiperfoco é diferente de um alto interesse em alguma coisa, né? Porque o hiperfoco, ele causa ali um desgaste emocional, um desgaste psíquico em relação a um objeto, a um assunto, a alguma coisa. Fica só naquilo. E é diferente no desenvolvimento neurodivergente, porque é uma energia colocada naquilo. Quando a pessoa não está no espectro, tem ali um desenvolvimento tido como normal, e o normal muito entre aspas, a gente tem grande interesse em alguma coisa, mas a gente não fica desconfortável, a gente não gasta energia, a gente consegue colocar atenção em outras coisas, né? E segulação. Segulação pode ser causada por inúmeros fatores. Pode ser cheiro, pode ser essa movimentação aqui nos estandes, né? Pode causar segulação na pessoa com transtorno do espectro autista. O DSM e o CID-11 colocam ali que existem níveis de suporte. E aí a gente tem o nível de suporte 1, o nível de suporte 2 e o nível de suporte 3. O nível de suporte 1 a criança ou a pessoa com transtorno do espectro autista apresenta ali uma falta de habilidade na comunicação não verbal, pode ser fisicamente desajeitada, uma coisa ou outra, mas nada muito necessariamente significativo. Também não é uma pessoa que você vê tropeçando ali, tá no espectro. Também não é assim, né? Pode apresentar uma alta criatividade relacionada a determinados assuntos, tá? E em alguns casos não é comorbidade, não é que vai ser, pode apresentar o QI acima da média. E isso tudo precisa ser sempre investigado. A investigação se dá por meio de teste, com um neuropsicólogo, acompanhado do pediatra, do neuropediatra, do neurologista. Tem toda uma equipe multidisciplinar ali
que trabalha para diagnosticar, né? Nível de suporte 2 é um nível considerado moderado, precisa de algum suporte, né, para algumas atividades, pode ser atividades do dia a dia, pode ser na escola, a criança precisa de um suporte ali para poder se desenvolver, né, desenvolver as competências, acompanhar uma aula. É caracterizado por dificuldades significativas na comunicação e na interação social. Então já tem uma diferença ali. O nível 3 são todas as características do nível 1 e do nível 2, né? Mas aí já tem ali dificuldades significativas de comportamentos repetitivos, então existe ali uma energia maior nisso. A deficiência nas habilidades de comunicação, tanto verbal quanto não verbal, mas não necessariamente quem é nível 2 é verbal. Pode ser que tenha criança que seja nível 2 e seja não verbal, né? Então, cada criança, né, é um caso. Precisa de maior apoio para se comunicar, e aí essa comunicação pode ser usada por meio de tecnologia, por aplicativo, por PEC. Tem grande dificuldade em se adaptar a mudanças e tende a ficar isolado socialmente. O CID-11, como eu disse, traz as subcategorias. Vou mostrar rapidamente, não vamos detalhar, mas só para, né, ilustrar aqui. Olha a quantidade de subcategorias, né? Então, tem com linguagem, sem linguagem, com, né, necessidade maior de suporte, menos necessidade de suporte. E isso tudo faz a gente pensar nisso. O espectro autista, ele é variável. Cada criança está ali dentro do espectro se desenvolvendo de um jeito. Uma criança que está aqui não vai apresentar o mesmo comportamento da criança que está aqui. E aí é isso que torna o mais difícil, né? Entender esse funcionamento. E cada um é cada um. E é isso, na sala de aula, tem um impacto muito grande. Porque como é que a gente trabalha com cada um dentro de... Não tem um padrão, né? Então, isso no dia a dia, para o professor, é um trabalho, né? Precisa ali ser pensado caso a caso. Então, trago aqui mais uma provocação. Inclusão é simplesmente fazer tudo pensando nas pessoas que existem e não considerando pessoas que você gostaria que existissem. E aqui, mais uma provocação. A gente, enquanto professor, como é que a gente aborda os pais para falar que, olha, precisa investigar a sua criança? Estou percebendo algumas coisas, né? Porque aqui a gente trabalha com a família também. E a família, a gente vai desconstruir toda uma imagem que eles fizeram para aquela criança, porque precisa seguir um outro caminho. Então não dá para chegar na família, olha, leva seu filho lá no neuropsicólogo, no psicólogo, que seja. Tem que vir embasado, tem que vir ali acompanhado de foi-se observado que isso, do desenvolvimento, que não bate com isso. Porque, por mais que a gente pense cada um é cada um, existe ali um padrão de desenvolvimento que é esperado e que a gente precisa levar em consideração. Né? Cada criança é única, mas existe ali um modelo, né, do que é esperado para as faixas etárias. E aí, diante disso, a gente vai se munir de conteúdo, de subsídio, para poder argumentar com as famílias. Então, aqui não é fácil, né? Lidar com a família e tirar todo aquele ideal construído não é fácil. E aí, pensando na sala de aula, o que a gente pode fazer, mas de forma prática, né? Existe ali existe o AT, que é o acompanhante da criança, existe as atividades, terapias extras que essa criança, mas e no dia a dia, né? Eu tenho o plano de estudos individualizado, mas é preciso de mais coisas. Só isso não é suficiente às vezes. Então, vamos pensar aqui algumas ideias de adaptação, né? Então, nem sempre precisa se desenvolver um novo currículo para a criança, né? Para a criança com transtorno do espectro autista. Alguns ajustes. O PEI, que é o plano de estudos individualizado, ele é
O professor é corresponsável, junto com o coordenador, junto com a direção, junto com os pais. Os pais precisam ter acesso ao PEI, junto com a equipe multidisciplinar que atende a criança, seja fono, seja terapeuta ocupacional, psicólogo, psicoterapeuta, a equipe toda, né? Para entender quais são as competências da criança e o que ela consegue alcançar. O professor tem que ter dinamismo, tem que atender a todos. Eu tenho que saber como o A funciona, como o B funciona, como o C funciona e aqui, ó, lidar com todo mundo, né? Critérios pragmáticos e objetivos. A base do achar não dá, né? A gente tem que saber onde que a gente quer chegar. Sejam esses objetivos ali para uma aula, para um mês, para o bimestre, para o trimestre, para o ano. Mas a gente tem que saber o nosso ponto de partida e onde que a gente quer chegar em termos de desenvolvimento e das competências dos alunos. O que vai aprender, como vai aprender, quando vai ser e de que forma esse aluno vai aprender e como que isso vai ser avaliado. Né? A avaliação faz parte do instrumento ali da escola, é necessário, mas como é que isso vai acontecer? Aí o papel do professor. O papel do professor. Cai bastante coisa no professor, né? Mas é porque quem está ali, né, no dia a dia com a criança. Tem que ter sensibilidade, escutar com paciência, tem que ser flexível, porque nem sempre o que é planejado vai ser alcançado, né? Tem dia que se a criança se desregula ali, o seu plano vai por água abaixo. Saber tratar as diferenças, essencial, e tem que ter liderança e iniciativa. A liderança para trabalhar ali com o AT quando está na aula, saber o que precisa ser passado para o assistente, para o AT, e iniciativa de correr atrás, de estudar, de preparar, de entender aquele aluno e organizar a aula de forma a atender esse aluno. Identificar as maneiras como os alunos se apropriam do conhecimento, e aí cada um é um, né? Pensar e fazer uso de diferentes estratégias de ensino, que podem ser individuais, podem ser em grupo, né? Depende do objetivo da aula ali, né? Mas vai trabalhar em grupo? Por que não? Mas a gente vai pensar como é que essa interação dentro do grupo vai acontecer, né? Ajustar as expectativas e sempre pensar que a gente quer transformar o aluno, deixá-lo cada vez mais independente, trabalhar a autonomia dentro daquilo que essa criança consegue. E mais importante, nunca rotular. E é o que a gente mais vê, né? É um rótulo. Então, e aí, uma brincadeirinha aqui. Rótulos foram feitos para produtos e não para as pessoas. Professor, sempre pensar no aluno independente, envolver o aluno na aquisição de novos repertórios, envolver as famílias, falei, repito, família faz parte, tem que estar a par do que está acontecendo, tem que ter acesso ao PEI, tem que entender ali quais são os objetivos e como é que eles vão ser construídos. E aí faço aqui um quote, puxo a apresentação da Lê de mais cedo, garantir um ambiente afetivo e construtivo. O afeto é essencial, né? E aí, rapidinho aqui, professor, na sala de aula de inglês são coisas que a gente já faz independente do aluno, né? É o que a gente faz no nosso dia a dia, mas vou reforçar aqui. Usar instruções claras, objetivas, simples. Tem que quebrar as instruções. Não dá para tudo de uma vez. Quebra. Pega seu livro. Abra seu livro. Pega o lápis, né? Pausadamente, uma de cada vez. Oferecer modelos e exemplos. A gente, né? Nós aqui do Ceolab, a gente sempre fala isso. Quando a gente vai fazer uma atividade com os alunos, fazer um exemplo, fazer um modelo com eles antes, dar o tempo deles processarem a informação, ensaiar, pensar, para daí fazer a atividade em si. Encorajar para que as relações aconteçam, sejam elas no ambiente físico, sejam elas, né, relações sociais. Promover a oportunidade para exercitar o desenvolvimento das competências dos alunos. Promover trabalhos em duplas, em grupos,
porque isso ajuda no relacionamento interpessoal. O apoio físico, verbal, visual e moral para os alunos, né? Terem sucesso no aprendizado. Não, vamos esquecer daquela, essa atividade é muito difícil, não vai dar. Não precisa trazer ali o adjetivo, né? Deixa a criança entender se é ou não difícil para ela, se é fácil. Às vezes a gente acha que pode ser difícil, os alunos vão lá e surpreendem a gente, né? Então, adjetivos como fácil, difícil, vamos deixar de lado, vamos deixar eles trazerem isso. Fazer adaptações necessárias em relação às estratégias de ensino-aprendizagem e de currículo. Não criar um currículo novo, adaptar quando necessário. Fazer atividades complementares que ajudem os alunos a alcançar os objetivos comuns. Então, às vezes, o Pedro, ele faz atividade em 1 minuto, mas o João precisa de 5, né? E nesses 5 minutos que ele precisa de mais um complemento ali. Então, é necessário, né? Instrumentos de avaliação. As crianças que estão ali, né, com transtorno do espectro autista, têm direito, tá? A fazer a avaliação numa sala separada. Eles podem usar abafador por causa dos sons externos. Eles têm tempo extra quando necessário. Pode ter suporte de leitura, pode ter uma avaliação estrutural, então diminui-se ali a quantidade de figuras usada na prova, arruma-se, né, se ajusta o texto, coloca as instruções objetivas mais simples, mais claras, né? Então isso tudo faz parte do que eles têm direito. Na sala de aula, o que pode ser feito? Uma rotina organizada, então a lousa, a agenda, o quadro de rotina para a educação infantil pode ser usada, a ideia, trazer ali para o fundamental, anos iniciais, anos finais, ensino médio, né? Apresentar a rotina do que vai acontecer naquela aula ajuda em inúmeras áreas. Diminui a ansiedade, a criança se organiza, sabe o que vai ser esperado dela ao longo da aula. Então, só tem efeitos positivos, né? Trazer as etapas de aprendizado com suporte visual, suporte escrito do que vai acontecer. Os PECs são os quadros de comunicação alternativa com figuras e palavras e depois se aumenta para pequenas frases, aí depois grandes frases. Pode ser um grande auxílio. Existem muitos aplicativos hoje em dia que podem ajudar também ali na comunicação alternativa na sala de aula e ajudar a organizar o que vai acontecer. Quando a gente está falando, dando instrução, explicando o que seja, usar sequências, first, next, then, né? Porque se estabelece ali uma ordem cronológica e lógica das coisas que vão acontecer. Quadro de do's and don'ts ajuda a criança a se organizar do que é esperado, o que pode, o que não pode. Helper of the day, porque faz parte da rotina, né? E aí gera interesse, gera a integração da criança ali com os demais, o senso de pertencimento, exatamente. E, assim, o combinado não sai caro, né? Então, regras claras, tem que manter um padrão, manter a consistência e combinar com todo mundo. O que eu combino com o João, eu combino com o Pedro, né? Então, todo mundo ali ciente dos combinados e do que vai acontecer, ajuda ali no ambiente da sala de aula. Em alguns casos, precisa se tomar cuidado com o lugar onde a criança senta, né? Se é perto da porta, perto da janela, por causa dos estímulos externos. O espaço físico entre as carteiras também pode ser ali um momento de desregular, né? Carteiras muito próximas, carteiras muito longes. Precisa se prestar atenção nisso. E podemos fazer uso ali do TPR, que é o Total Physical Response, para as crianças, adoram. Cuidado ali ao trabalhar listening activities, trazer canções, rimas, histórias. A repetição é importante, então pode, né, aproveitar. Speaking, trazer repetição de frases, músicas, jogos, né? Tudo com consistência, tudo ali com um objetivo claro do que vai ser feito e como vai ser feito.
Linguagem corporal também, importante. Reading, writing, começa com palavras soltas, depois aumenta para frases curtas, frases mais longas, vai assim, gradualmente trabalhando isso. E isso é ao longo do ano, não é de uma aula para outra, de um dia para o outro, é para o ano, né? A escola, a gente tem que trazer ali, a gente tem o papel do professor, a sala de aula, que é o conjunto, e a escola, como é que entra nisso, né? Então a escola é um lugar de promoção da cultura, do reconhecimento da pluralidade, das identidades e dos comportamentos, das diferenças. A escola tem que ter isso ali claro, né? A gente só vai esperar que os professores, que os alunos entendam se isso vem da escola também, que é o lugar que as diferenças se encontram, né? É um espaço de construção do conhecimento, desenvolvimento do pensamento crítico, onde a gente está formando os sujeitos e as suas identidades, né? É um lugar que tem que promover o acolhimento, o respeito, o conhecimento e trazer o diálogo sempre da diversidade. Se a escola não traz isso, como é que a gente vai esperar que os alunos tragam isso? E aí, por fim, estamos chegando no fim, pensando na escola, né? Há escolas que são gaiolas e há escolas que dão asas. Tá? Desculpa. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. E aí, pensando aqui sobre igualdade, diversidade, equidade, para uma ilustração, só para a gente pensar, né, no sapato. Que sapato que a gente oferece? Né? Portó. Legal, né? E aí, para quem quiser saber mais a respeito, trouxe aqui algumas referências. Então, esse livro aqui é muito legal, Práticas Inclusivas e o Ensino de Inglês. As ideias muito boas. O Dr. Carlos Gadia, excelente, médico ali, estudioso, cientista do TEA. Algumas instituições, referências que são bacanas ali de acompanhar, Instituto Jô Clemente, Instituto Neurosaber. Esse podcast, ele é uma conversa informal ali, né, com 3 pessoas, conversando sobre o autismo, muito legal, porque traz a visão da mãe, como uma mãe encara o mundo em que a criança dela está inserida. É muito bacana. Eu recomendo escutar com uma caixinha de lenço do lado, que mexe. Tá bom? Algumas referências aí de leitura, quem quiser, com vontade. Essas são algumas. É isso. Muito obrigada.